Pessoal, para fazer o agendamento da sala do Acessa, quando vocês clicarem no link, seja esse link que eu disponibilizei para vocês, bem como o link que está na descrição do grupo do WhatsApp, ele vai aparecer essa página aqui, tanto na versão do celular, bem como na versão do computador. Eu estou aqui na versão do computador. Eu vou explicar aqui bem de maneira prática aqui para vocês entenderem como é que vocês podem estar fazendo o processo de agendamento da sala do acesso, tá? Isso eu vou explicar também no ATPC, mas daí a gente faz isso na prática, tá? Aqui nas partes em azul, que está marcado em azul, essas são as datas que vocês podem agendar. Menos aqui a última, porque a última aqui não está completa. Mas vamos pegar um dia que é, no caso, dia 25. Eu poderia colocar o dia 20, mas vamos para o dia 25. Eu entrei, cliquei no dia 25, que tem todos os horários de aula. Porém, né, a horário de aula nossa é contado de 45 em 45 minutos, né? Então, serve para vocês, né, o período da manhã das 7, a primeira aula, 7h45, segunda aula, 8h30 a terceira aula, né? A quarta aula 9h15, a quinta aula 10 horas, a sexta aula 10h45, 11h30 a sétima aula, tá? Daí, o meio-dia e 15 é o horário que ele conta 45 minutos também, porém a gente não vai contar esses 45 minutos aqui, porque é o horário que a gente vai sair, então esse horário que a gente não vai marcar aula. Então, o período da tarde começa 10 para 1. Então, como ele conta de 45 minutos, ele vai contar aqui 1 hora. Mas marcando aqui 1 hora, né, já é a primeira aula da tarde. Bem como segunda aula, terceira aula, quarta aula, quinta aula, sexta aula, sétima aula, tá? Aí, se eu quiser marcar a sétima aula, eu marco 17h30, tá? Às 18h15 eu não vou marcar aula, né? Por quê? Porque às 18h15 é o horário de intervalo do período da tarde para o período da noite. Porém, à noite eu posso estar marcando a primeira aula às 7 horas, a segunda aula é 19h45, né? A terceira aula 8h30 e a quarta aula 9h15 e a quinta aula 10 horas, tá bom? Então esse é o processo de agendamento. Para eu fazer o agendamento, digamos lá que na primeira aula da segunda-feira eu vou clicar aqui, vou clicar em confirmar, colocar o meu nome, né? Colocar um e-mail, né? Que já pode estar. E aqui o objetivo da minha aula e agendar, tá bom? Esse é o processo de agendamento da sala do acesso, né? E eu acredito que todo mundo, né, deve conseguir acessar esse link aí, beleza? Pessoal, se ainda vocês tiverem dúvida com relação à questão do agendamento da sala do acesso, vocês entrem lá no link do blog lá, né? Com relação à questão do horário que equivale à aula. Clica lá em escola Elisa, né? Vai até o final, o Protec, que tem uma partezinha aqui. A gente vem aqui tem um esqueminha, tá? Por exemplo, né? A primeira aula, né, do período da manhã é 7 horas, a gente vai marcar 7 horas no processo de agendamento, e isso vai equivaler ao horário nosso de aula de 7 às 7h45. Até 9h15, tudo tranquilo, até 8h30, tranquilo. Quando chega na quinta aula, vocês vão marcar, né, 10 horas no agendamento. E isso vai equivaler às 10h15 às 11, que é o horário de aula nosso, né? E à tarde, né, a primeira aula equivale a 1 hora, né? No agendamento, né? Claramente que começa essa aula 10 para 1 até 1h35, né? Esse é o período da noite também, se alguém tiver dúvida em relação ao horário que vai marcar no agendamento, ele está aqui, né? E esse horário que vai aparecer no agendamento, e esse é o horário que equivale à aula que você vai estar, né? Lembrando que aqui, a última aula a gente não tem, né? Mas ele está aqui, né? Caso a gente volte aí, como é previsto no presencial, e essa última aula aí não seja remota, né? A gente também possa agendar essa sala aqui, beleza?